autorizou pagamentos, eu não sabia disso. São essas primeiras dúvidas que eu queria colocar como gestor, que eu tive, e eu vejo os colegas nossos tendo, e que a gente tem que inserir no contexto aí da Olga, essas situações. Eu não teria a participação nossa. Tá, eu vou passa para o Fernando, por favor. Só para deixar que a gente está filmando a oficina, a gente também está fazendo relatoria aí para pegar todo o processo. Bom, vou falar algumas coisas aqui meio constrangido, mas de toda forma a gente não tinha tomado contato anteriormente com esse material. Primeira coisa é que isso não é um manual. Acho que a gente podia chamar isso aí de um compêndio de gestão municipal em saúde. Acho que nesse tamanho ele vai para a prateleira. Estou dizendo isso como secretário. Nós temos um tempo muito curto. A nossa relação com busca de coisas e tal é sempre muito sofrida. Então eu estou pensando aqui comigo se não vale a pena mesmo fazer um desdobramento. Veja, esse material é muito bom, é uma ideia de encaixar coisas importantes dentro dele, se isso não vai chamar um compêndio, e a gente faz, junto com ele, um anexo que é um guia rápido, onde o sujeito vai encontrar coisas muito rapidamente, mas em materiais separados. A outra coisa que eu queria considerar, acho que é um pouco na linha do que o Charles até colocou, é o seguinte: a sensação que eu fiquei, e que é uma sensação perturbadora, é que nós estamos dando muito como estabelecido tudo que está aí. Está tudo certo, está tudo muito bem definido, tudo é assim. Será que é isso mesmo? Eu acho que a gente precisava discutir um pouco o fundamento das coisas. Tem uma tentativa do Mauro, pelo que eu vi no material lá, de entrar nessa linha, mas dizer o seguinte: como é que é o Estado brasileiro? Por que raios que os municípios fazem gestão de saúde nesse país? Por que isso é desse jeito? O que é Estado Nacional? O que é Estado Federativo? Porque isso é fundamental. Eu gastei vários anos da minha atividade como secretário municipal discutindo na CIR o artigo 18 da Constituição. Toda hora eu falava do artigo 18 da Constituição, que os entes federados são entes autônomos e tal, porque se vê, nós temos um Estado que, embora tenha isso na Constituição, funciona, e eu estou usando isso como exemplo, porque em várias outras coisas funcionam desse jeito. Funciona como relação de subordinação, do ponto de vista prático. Então, eu acho que estes fundamentos são fundamentais de estarem contidos aí, para você produzir um gestor que possa ser mais crítico, especialmente nessa ideia de você fazer um compêndio, e acho que ele tem essa robustez de uma coisa bastante mais profunda. E acho que a gente tinha que ter um livrinho de referência, um anexo, que o sujeito vai lá e olha rapidamente. E aí eu queria concordar com o que o Charles colocou, a respeito de inúmeras coisas. Quer dizer, pode, só para dar um exemplo aqui, que ele passou por isso, pode adiantar o dinheiro? Eu pago a obra porque eu não recebi o dinheiro do governo federal, depois eu restituo para o caixa. Isso pode fazer? Não pode fazer? Não é? Então, aí nós vamos ter que prever inúmeras situações, mas é coisa de uma ou duas linhas, não é? Então, primeira coisa é isso, a questão da robustez. Isto é mais do que um manual. Acho difícil que vá ser atrativo como um instrumento único para o gestor se debruçar sobre isso e tal. O dia que ele passar um apuro, ele vai lá fazer uma consulta. Mas se a gente tiver um material mais dirigido, acho que é importante. Penso que a gente tem que agregar fundamento. Eu até estava pensando aqui o seguinte: isso tem mais cara de um livro
eu não gosto muito de analogias futebolísticas, não, até porque eu não sou muito seguidor de futebol, não gosto muito de futebol, mas eu vou fazer uma. Exatamente, tá fora praticamente, né? Mas acho assim que este material ficou muito mais um material para a escola de juízes, nessas questões de fundamento, do que para ensinar as pessoas a jogarem bola, do que a relação do treinador com o time de futebol, não é? Então, acho que ele ficou com esta cara de muito em cima do estabelecido e com uma cara mais normativa. Então, esta coisa de agregar fundamento sem que isso cause uma grande extensão e colocar algumas situações práticas. Então, numa visão assim muito preliminar, vocês me desculpem, até porque acho que é muito rico a gente poder ter um material desse tipo, mas a gente precisa, acho que nós estamos num momento que a gente tem que agregar isso, porque nós temos que formar gestor crítico. Não vai ser fácil a continuar o sistema como a gente o concebe hoje. Não vai ser fácil ser gestor do sistema de saúde no próximo ciclo, né? O que você falou, é mais fácil a gente espantar, e isso aqui está mais espantando do que atraindo. É isso. O Manel está inscrito, depois eu estou... Então, eu até estou revendo minha fala, Rodrigo, porque eu acho que existe assim né, como o pessoal está participando pela primeira vez, acho que de alguma maneira a gente teria que estar abrindo uma discussão. Então, eu estou abrindo mão da minha fala para sugerir um encaminhamento, né? Porque em função das falas anteriores a mim, acho que talvez a gente tivesse uma concepção melhor da proposta e analisá-la na proposta como um todo, ou criticá-la, ou formular novos encaminhamentos, enfim. Aí eu até retiraria a minha fala no sentido da contribuição para deixar para o debate final e ver como que a gente encaminharia, porque eu até sugiro que a gente tenha, num primeiro momento, a demonstração do produto como um todo, né? Para depois a gente aprofundar essa discussão. Mas antes, o Mauro está inscrito também, eu também estou, o Mauro, só mais algum gestor que a gente já podia... Vamos deixar, não, porque eu acho importante a gente deixar os gestores falarem para... Algumas coisas já colocadas e que acho importante e que a gente vivencia muito a dificuldade com o gestor novo. É aquela questão de que eu estou pegando daqui para frente, o que está para trás não é minha responsabilidade. Então, nessa questão, principalmente da aplicação, do financiamento, isso tem que entrar aí. Né? Casou com a viúva, você leva os filhos. Então, precisa aquele gestor que está lá, a gente vive isso no país, alguns municípios com relatório de gestão atrasados, aí você entra em contato com o gestor, não, mas eu não estava aqui na época, não, mas você está aí agora. E você responde, isso tem que estar, né, em todas os capítulos colocados aí. Né? Outra situação que eu vejo também é a aplicação do recurso, aplicação mínima lá na 141, há muita dificuldade do gestor quando o Leni coloca lá o que é considerado a aplicação e os mandados judiciais. Porque muitos mandados judiciais vêm em cima daquilo que não é aplicação de saúde, aí o gestor se valida da 141 para dizer, para se defender que aquilo não é uma ação em serviço de saúde. E acaba saindo daquele recurso que a prefeitura repassa para a saúde e entra numa lacuna que não entra na aplicação. Então, isso tinha que estar claro aí também. Eu acho que é isso. Bom, primeiro eu queria que depois a coordenação aí nos mandasse esses temas, porque eu achei interessante a colocação aqui do pessoal, até para a gente depois nos posicionar aqui nessa questão. Eu não vou responder a eles, até porque não é o momento, mas eu queria só, em relação ao que o Fernando falou e o Charles, a questão, porque um falou de adiantamento e o outro falou de pagamento, são duas coisas diferentes. O pagamento não pode ser adiantado, mas o adiantamento de um recurso de uma conta para outra pode ser feito.
Então são coisas diferentes que eu acho que isso merece ser abordado para que o gestor não tenha essa ideia, né? Mas já o pagamento, que parece que foi o que o Charles quis se referir, você não paga por serviço não prestado, você só paga aquilo que é prestado. E só do ponto de vista político, né, o Charles, eu conheço um gestor que, para resolver esse problema, colocou o conselho, uma comissão do conselho para visitar as obras. E aí o conselho diz que não, pronto, acaba com o problema político de pagar antecipado. Né? Mas, quer dizer, isso é cada um que faz o seu. Agora, eu não vou responder, eu só queria essa questão de depois a gente ter esse material, porque a gente tem como inserir, claro. Eu só não posso entrar numa discussão do Estado brasileiro, e aí, senão, as 25 páginas não dá. Depois então. Não, mas eu estou querendo... Porque a gente andou fazendo algumas conversas sobre isso na linha do que o Fernando está dizendo também. Que eu acho que o que é o gestor, de final de contas, né? Então, assim, o massacre é muito grande. Tem uma fala da Cidinha, numa das nossas reuniões, discutindo que é isso, que ela foi num acolhimento em Minas, até numa experiência em Minas, e ficou lá 3 dias ouvindo, pode isso, não pode aquilo, tem que isso, tem não sei o quê. É um massacre gigantesco, né? Sai de lá, assim, catatônico, paralisado até de tanta coisa, não é nem se for embora e tal, é porque não tem a menor condição de colocar tudo. Muito na linha do que o Fernando está dizendo, ele tomando como fato, como dado, e não cria uma percepção crítica, na verdade, do que é isso, que eu estou aqui para fazer o que mesmo, né? Então a gente até pensou com preocupação nesse negócio aumentar muito, mas pelo menos algumas coisas no início da publicação, né, que a gente fizesse uma discussão dessa um pouco mais crítica, né, quer dizer, um pouco do papel crítico que tem que ter diante das coisas que vêm prontas, que vêm acabadas, e aí eu acho que dá um pouco para fazer isso. Não sei que tamanho nós vamos ter nesse negócio também não, entendeu? Assim, a gente está tentando ser não simples demais para não ficar também sem valor nenhum, né, que não tenha uso, tal, enfim, a gente tem a experiência dos reflexões, mas não faz esse papel, né, mas também ficar na prateleira é muito ruim, né, quer dizer, a gente quer que seja um pouco mais. É um desafio de encontrar aí linguagem, tamanho, formato, enfim, o pessoal da comunicação acho que depois tem que ajudar em algumas coisas para ficar mais leve um pouco, né, mais digerível. Mas a ideia é a gente começar por algo que chame, que não está escrito, que nem tem ninguém responsável ainda, vamos ter que, né, fazer a discussão, mas que a gente chame um pouco a essa reflexão inicial, entendeu? Assim, do que é esse, o que é ser gestor, afinal de contas, né? Que eu virei gestor para quê, né? Para aplicar lei, né? Para aplicar norma, portarias, 31 mil portarias que tem o Ministério, enfim, ou para enxergar a minha realidade, dela, como é que eu faço para melhorar, enfim, como é que eu faço para atuar nessa realidade. Então tem essa, eu acho importante isso, porque a gente mesmo já tinha percebido um pouco isso, né? Senão fica um conjunto de utilização. Então, eu, Camila, depois Cristina. Tá bom. É só questão de encaminhamento, porque, por exemplo, quando o Fernando fala, né, que o Nilo comenta, aí ele fez a proposta da gente fazer essa discussão mais aprofundada quando apresentar mais. Então, como é que vocês estão pensando? Porque, por exemplo, entre o manual e o compêndio, só para adiantar o que eu discutiria, se eu fosse gestora hoje, que eu já fui 4 vezes, eu preferia ler um manual do que um compêndio. Compêndio me remete para a questão científica, eu vou mandar isso para o pessoal da universidade. Então, assim, até o nome, sabe, Fernando? Porque eu entendo que você, quando formula como compêndio, é pela densidade. Mas eu já estou iniciando compêndio, essa história de faculdade, manda professor ler. Manual me parece uma coisa mais atraente. Então, que horas que a gente discute isso aqui, eu estou propondo. Eu entendi. O que eu disse é que não adianta ter o nome do manual sendo se é o compêndio. Então, mas a gente precisa conversar sobre isso. É isso que eu estou falando. Então vai ser mais na frente, né? Eu acho... também não é. Porque o negócio é complicado só, mesmo. Eu vou... Nós queremos fazer manual. Então... Se vamos conseguir... vai fazer manual.
Então, eu estou inscrito, depois Camila, rapidinho. Na verdade, é uma desgraça, porque assim, não, porque a gente produziu uma política, porque como a gente não consertou o federalismo brasileiro, a gente produziu uma política tão complexa, o sistema de saúde, o SUS é um negócio, ele, de fato, ele não é para iniciantes. Porque ele é muito complexo, a gente fica a gente entra numa sinuca de bico que é ou simplifica e aí não serve para muita coisa, ou complexifica e aí pode não organizar o tempo. Não é à toa que, quando eu falei no início, eu falei rapidamente que assim, a gente está tentando fazer algo novo, a gente não está tentando repetir. Não é à toa que não tem o que a gente está tentando fazer, não é à toa que não tem. Porque o que a gente está tentando fazer é difícil. O que a gente tem tentado, a gente tem trabalhado no COSEMES e na relação muito nesse processo que o CONASEMES está conduzindo agora com outros COSEMES, Paraná, São Paulo, Rio, Minas, agora juntou Pará também. Eu estou muito convencido que o século XXI, eu estou muito convencido de que assim, a gente não dá conta de um processo complexo só com uma mídia. Então a ideia, a primeira coisa é a seguinte, que isso ficou mais claro agora que a gente está juntando as coisas. O manual ele faz parte de uma estratégia que ela é um pouco mais complexa. Então, assim, você tem um manual, você tem um curso EAD de suporte ao gestor, que vai durar os primeiros 2 meses dele, que vai dialogar fortemente com o manual. E... Isso. Você vai ofertar, né? A gente chegou a discutir 13 pontos, né? É livre. Eu posso ir numa, em sequência. Mas você tem uma plataforma lá que dá o suporte. Você tem uma plataforma. Você tem a plataforma lá que dá um certo suporte. Você tem a gente acha que esse processo, essa experiência de São Paulo, de Minas, que a gente está tendo aqui no Rio também, de apoiador regional, a gente acha que isso ajuda muito do ponto de vista de estratégia de compor esse processo de qualificação permanente. Acho que tem 2 coisas. A Cidinha, eu apresentei, na última reunião, a estrutura do manual para os COSEMES lá. E a Cidinha deu a mesma porrada que você deu na gente. Mas vocês têm um processo longo aí do COSEMES São Paulo aí que a primeira coisa que ela falou, e acho que a gente está muito tranquilo aqui, assim, as partes que a gente apresentou e que de certa maneira organizam essa programação da nossa oficina, elas serviram para a gente fazer um exercício para saber que temas abordar. Agora, o manual publicado pode inclusive não ter partes, pode ter capítulos, e os capítulos eu estou convencido inclusive que não são na ordem que a gente inicialmente pensou. A ideia de, aí a Cidinha coloca uma coisa que a Roseni tem colocado muito para a gente também, que é a ideia de que assim, óbvio que o manual ele tem um quê operacional, que a gente tem um esforço grande, por exemplo, no capítulo da atenção básica, a gente fez um movimento conjunto que a gente tentou fazer ao longo do manual, que a gente tem um capítulo de afirmação de valores. Então assim, a gente, CONASEMES, COSEMES e o UERJ acha que nós não estamos falando de qualquer atenção básica, nós estamos falando dessa atenção básica. Um capítulo que é o Paulo Poli que vai escrever. E aí tem um capítulo que a Camila vai escrever, que é operação. Para essa atenção básica, a gente oferta esse conjunto de ferramentas e de maneira de se fazer. Aí assim, aí tem tem uma afirmação de democracia, tem uma afirmação de produção de uma certa rede de atenção à saúde, não de outra rede de atenção à saúde. Acho que tem uma certa maneira, a Roseni falou muito assim, a gente precisa ter, tanto no início do manual, mas de certa maneira os capítulos precisam permear uma certa afirmação de valores. Nós não vamos gastar a energia que a gente está gastando aqui, o dinheiro que a gente está gastando aqui, para reduzir o SUS a um monte de operações de administração pública. Nós não estamos, a gente não acha que é isso, a gente acha que tem que ter um valor. A Cidinha fez uma proposta que a gente a gente não colocou aqui porque não, na nossa programação, isso. A Cidinha fez uma proposta que é a ideia de a gente fazer um debate sobre o que é ser gestor, iniciando no debate. Eu acho que esse capítulo, a gente tem também uma introdução, que a gente passou rápido, que não foi apresentada aqui, que já está
praticamente escrita, que é um pouco do papel do SUS no município. Eu acho que se a gente pega o que é ser gestor, porque não dá para debater o papel do SUS no município sem debater as idiosincrasias do federalismo brasileiro e da desgraça que é ser o coisa. Eu acho que a gente... E do desafio e da desgraça que é ser gestão municipal de saúde hoje, com estados falidos e se eximindo da responsabilidade de garantir saúde, até de fazer a própria gestão e coordenação do processo. Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio aí que é pegar um pouco... se eu pensaria num seguinte título do capítulo, que Olga o SUS precisa? E fazer um pouco esse debate, assim, dentro do SUS que a gente tem hoje, fazendo crítica a esse processo ele tem uma margem, mesmo uma margem curta, tem uma margem de manobra aí do gestor municipal que ele consegue produzir, inclusive, crítica e fissura nesse processo que a gente não acha que está resolvido, a gente acha que tem um monte de problema. Então, acho que um capítulo introdutório que aborde uma afirmação de ser gestor. A ideia, a Cidinha fala muito isso, ela falou isso até aqui no Rio também na Mostra Internacional de Atenção Básica, que é a ideia de que ser gestor de saúde é fazer gestão do trabalho. Depois ele faz as outras coisas. Ele não é gestor de patrimônio, ele não é gestor ele é gestor de pessoas, porque vocês são cuida de gente sem gente. Então, se você não... Acho que tem uma afirmação de que SUS que a gente está querendo produzir, tem uma afirmação de que gestor é esse que a gente está querendo ajudar a operar lá no sistema. Para finalizar, falei um pouco, mas para fechar, eu acho que eu estou com uma ideia que a gente precisava traduzir esse manual. Eu estava conversando com o pessoal da comunicação do Conasems, a ideia da gente fazer um aplicativo, esse aplicativo, pelo menos aquelas obrigações do gestor, eu não sei se é um anexo ou se é já só no virtual, que o cara possa baixar e avisa para ele, dia tal, você iniciou fevereiro, lembra que você tem que fazer isso. Para saber como vá na página tal do manual. Algo que seja uma espécie de interface entre esse leitor que está o tempo todo querendo saber coisa e o manual. Porque eu não acho que dá para prescindir, que esse que é o problema. Não dá para prescindir de ter um certo compêndio, mas esse compêndio não resolve porque esse compêndio não será usado. Então a gente pensar em alguma interface entre o leitor do manual e o coisa. A outra coisa é que no projeto do manual, no segundo ano do projeto do manual, a ideia é a gente produzir cartilhas. Se pegar alguns capítulos do manual e produzir cartilhazinhas pequenas, destrinchando mais, assim, gestão da atenção básica, que aí não fica para o gestor, mas que o gestor pode ofertar para o seu coordenador de atenção básica e tal. Acho que é um pouco... a gente tem clareza, primeiro que assim, a gente precisa aprender, mas assim, eu aposto muito na multiplicidade de mídias, na multiplicidade de estratégias para um mesmo objetivo, entendeu? O curso em si não vai dar conta, o manual não vai dar conta. A gente, na experiência no COSEMES, o apoiador regional, ele também, sem outras ofertas, ele tem limites. Eu acho que a ideia é pensar o desafio é complexo, logo a nossa estratégia ela vai ter que ser complexa também. Camila? Só uma parte, só para deixar passar. Muito rapidamente. Nessa ideia de o que é o gestor, que foi a ideia da Cidinha, se comparar isso, de alguma maneira, com os outros gestores municipais dos outros setores. Porque, na verdade, a administração começa assim, todo mundo quer ser secretário municipal de saúde, porque é a secretaria rica. É onde está o dinheiro da prefeitura. No terceiro mês em diante, o cara descobre quais são as responsabilidades e ninguém vai querer ser. É isso. Não, é uma pergunta, assim. A parte... Porque é uma coisa complexa que tem na saúde, porque a saúde é feita por pessoas, né? E você tocou nisso. A questão de gerir essas pessoas não é fácil. Então, em que momento do manual está pensando? Porque aí tem na parte de gestão de RH, tem desde a questão da contratação, que é um dilema. Só gestão do trabalho. Tá, isso vai abordar a parte de contratação e gestão até chegar na educação permanente, esse capítulo.
A gente dividiu. A parte de legislação trabalhista é Mauro, a parte de gestão do trabalho é Cristina. Vai estar em vários momentos. Agora eu É só porque quando a gente falou, a Cidinha falou gestão do trabalho, é o seguinte, ok, tem uma série de administração de coisas aí. Mas não se iluda, secretário, que vai ficar 4 anos administrando contrato, fazendo as coisas. Vai ficar tentando mudar o processo de trabalho do povo, das equipes que estão lá fazendo sempre, como sempre trabalharam. A gente fala de integração, atenção básica, vigilância, assistente farmacêutica, matricial. Como é que se faz isso? Né? Não é nem o gestor, a dúvida que os gestores apresentam para o secretário não é o que fazer, nem como fazer, ele até sabe. Agora, faz, né? Fazer, né? Fazer se implica em mexer com pessoas, né? Porque pessoas que trabalham sempre de uma forma vão ter que aprender a fazer de outra. Então é essa gestão do trabalho que a Cidinha quis referenciar e que a gente quer enfatizar. Assim, então é isso que eu estou falando, porque a complexidade que está aí, tanto dessa gestão dos processos que vão implicar em mudanças na prática, e tem uma outra parte que é a parte da legislação trabalhista também, que é um outro grande nó, principalmente quando fala em lei de responsabilidade fiscal, e aí como é que isso vai estar vinculado nessa parte aí do financiamento também, né? Com que recursos que eu utilizo para fazer efetuar pagamento e tal. Então, assim, pelo que eu estou vendo, vai estar essa parte aí pelo menos nos 3 capítulos, para além de todos os capítulos ter que dar algum trato nisso quando fala de processo de trabalho. A outra coisa que eu estava falando assim, é na hora que você falou, Rodrigo, da questão do curso, uma coisa que a fala do Fernando me remeteu, que talvez o que possa auxiliar, pensar uma forma mais didática do que esse compêndio, mas que também complete o manual, que seja para além do manual, esse curso já ser formatado em módulos educacionais que sejam autoinstrucionais. Porque aí esse material didático ele pode ser utilizado tanto no itinerário completo como pontualmente pelo gestor. E aí esse material fica com acesso livre. E a outra questão assim, que eu acho que perpassa, que foi muito falado aqui, e que na apresentação dura aí, né, do lado que eu fiquei com dó de você e do Fernando, porque é muita dureza essa parte, né? Como que vocês vão conseguir traduzir toda essa dureza numa linguagem que seja sob o olhar do gestor? Né? Porque, na verdade, é como se a Olga estivesse ali vendo, agora eu faço o quê? Qual é o meu próximo passo? Porque quando eu fiquei pensando na produção do meu capítulo, eu ficava pensando no lugar da Olga, né? Agora eu olho para isso aqui e vou para onde? E aí, como que transforma essa dureza aí desses processos do financiamento, da legislação, na ótica, para que tenha uma leitura possível de ser feita por todos os gestores, desde aquele que tem um mínimo de domínio nessa área, até gestores que vão ter mais dificuldade de compreender, principalmente essa parte de legislação. Não, eu acho que na apresentação volta a discussão, porque eu acho que essa coisa do ser gestor, acho que na sequência volta. Rodrigo, só complementando, assim, um pouco que a Camila falou, quer dizer, das abordagens que eu acho que é desafio para o gestor, por exemplo, no princípio da legalidade, é mostrar para ele que na administração pública ele só pode fazer o que a lei determina, na privada só o que não proíbe. Então, quer dizer, dentro dessa ótica, ele tem que ter essa visão. O gestor, apesar da gente... uma das dificuldades, primeiro, é a rotatividade de gestor. Né? Tem município que a gente está no 3º mês e ele já está no 4º gestor. Então, isso daí é um problema. Você não forma um gestor público, não estou nem falando do gestor do SUS, não. Um gestor público hoje com menos de 4 anos de gestão. Tem gestor que sai no 4º ano sem saber o que é empenho. Então, quer dizer, isso tem que ter também o lado do gestor que se compromete com a gestão, que vai querer estudar. Essa questão que você falou que tem um anexo, né? O que ele faz? Nós chegamos a produzir, quando o COSEMES fez, assim que saiu a Lei 141, nós fizemos um comentário da Lei 141. E no anexo aquele livrinho, não chega a ser um livrinho, mas um documento que nós fizemos comentando a Lei 141, nós colocamos lá um roteiro, o que ele precisava fazer, quando, a quem prestar conta,
como que prestava. Essa questão que ela falou, que o gestor entra e ele acha que ele não tem que prestar conta do anterior, ele não é responsável, ele confunde responsabilidade de prestar conta com responsabilidade da gestão.